o que que é a média, né? A média aritmética, né? Arithmetic mean. É simplesmente uma medida que, de novo, resume teus dados, né? E ela usa, em especial, todos os dados da tua distribuição. Isso é bem curioso, porque às vezes tu tens um valor que puxa muito a média para um valor ou outro, né? Digamos que você tenha uma empresa em que poucas pessoas ganham muito, mas elas ganham muito, então isso acaba subindo o salário delas, entende? Sim. Ou melhor, deixa eu escrever melhor, eu estava ocupado numa coisa aqui. O que que acontece? Às vezes você tem uma empresa em que todo mundo ganha o mesmo salário, digamos 1.000 euros, para arredondar. Só que o chefe, ele acaba ganhando 40, 50 mil euros. Então, o que que acontece? Nesta empresa, tu acabas tendo uma média de salário que não representa o salário da maioria das pessoas. Porque o chefe acaba puxando a média salarial para cima, percebe? Sim. Isso. Então, às vezes a média é interessante por causa disso, às vezes ela não é interessante justamente por causa disso. Então, a ideia é essa. Ok? Então, muito bem. Com isso em mente, vamos continuando, então. Para fazer a média, eu tenho certeza que tu já ouviste falar. Simplesmente, tu somares todos os valores que tu tens e dividir pela quantidade de valores. Muito bem. Então, por Sim. exemplo, a média aqui dos hotéis é somar tudo e dividir pela quantidade de hotéis, como são 12, pronto, né? É isso aí. Só que, às vezes, tu não tens exatamente os dados enfileirados dessa forma. Tu tens eles em tabelas, né? Como as tabelas que nós estávamos vendo na aula passada. Uma tabela como esta. Sim. O que que acontece nessa tabela? Ela te diz aqui número de peças, né? Em 27 dias. Teve 2 dias que foram feitas 0 peças, 4 dias que foram feitas uma, 10 dias que foram feitas duas, e assim vai. Bem, eu tenho a possibilidade de somar todo mundo, ou seja, olha só o absurdo que eu poderia fazer. 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2, e assim vai, né? Só que isso seria muito chato de fazer, muito longo, não seria nada legal. Então, o que é que nós fazemos? Nós usamos a frequência ao nosso favor. Veja como fica interessante a fórmula utilizando a frequência aqui. Tu simplesmente pegas a frequência e multiplica pelo valor associado. Frequência vezes valor associado, frequência vezes valor associado. Soma todo mundo e divide por 27, ok? Sim. Pois sim, então tá bom. Ah, muito bem. Sendo assim, vamos continuando. Agora, vamos lá, vamos fazer isto aqui. Exercício. As informações abaixo apresentam a idade de usuários de drogas, meu Deus, que pesado, internos numa clínica para tratamento. Determine a idade média dos internos. Muito bem. Será que tu consegues encontrar a idade média dos internos dessa biqueira aqui? Hum, Tens que fazer o que tu estavas a falar agora há pouco para mim, né? Multiplicar, certo? sim, Multiplicas. 17 por 2. Sim, só que não tenho Exato. a calculadora cá e o telemóvel. Estou com o vídeo, mas só um segundo. Tu estás por isso que eu digo que é sempre importante, né, fazeres a aula pelo computador, mas tudo bem. Tu podes usar o Google Vale, ou, ahora. não sei, um outro celular. 17 por 2 más 18 por 4. De todos modos, eu non teño no teste exercicios prácticos. Ah, é? O que tens no teu Sim, teste? Tens algum teste antigo para eu dar uma olhada? sim, sim, sim. Vou mandarte pelo WhatsApp. Pode ser. Só un segundo. Son como máis teóricos. A ver. Casi todos son de verdadeiro e falso, por exemplo.
tenho esse e este também. Tenho só estes. Me gusta testes antigos. Mas aqui tem bastante contas, hein? Bastante contas complexas. Deixa eu ver aqui. Olha só. Essas questões aqui, Sim. elas estão num nível de dificuldade bem mais alto do que o que nós estamos a ver, tá? Uhum. Então, temos que chegar lá um dia. Mas não vai dar para chegar lá sem ver média e coisas assim antes, né? Então, fica atento a isso. Deixa eu abrir esse Word aqui. São testes, são só verdadeiros ou falsos e assinalar. Sim. O teu teste é só verdadeiro ou falso? Sim. Poxa. Daí fica um pouco complicado. Como é que eu vou ensinar só verdadeiro ou falso, né? Não tem contas para fazer. Então eu Pois. vou falando do assunto, vou te perguntando umas coisas mais básicas, assim, para a gente chegar em teste de hipótese logo, que eu acho que é o que mais cai na tua prova, né? Como? Tem mediana também ali, tu mandasse uma foto sobre questões desse assunto. Ó, tudo bem, é de assinalar, mas tem que fazer Sim. contas. Por exemplo, aqui nesse arquivo que eu estou vendo, só resolve fazendo conta. Como é que tu vai chegar na resposta? Uma coisa Pois, aqui não com uma sei. continha, por Não sei, exemplo. mas não deixam, tipo, não podemos levar ni os telemóveis nem a calculadora, então não sei como é que se Bem, faz. teste estranho, mas tudo bem. Isso aí. Muito bem. Ah, agora sim. Vamos então continuar falando, né, sobre moda. Então, já que tu não queres fazer conta, dados apresentados em frequência. Quando tu tens uma frequência assim de classe, né? Quando tu tens uma tabela assim, a gente já viu isso na aula passada. Mediana. Sabes o que que é uma mediana? Se tu fosse Não. explicar com as tuas palavras, não saberia explicar? Hum, Mediana, diria. tu tens que organizar teus dados em ordem crescente, Sim. ok? E uma vez que tu fizeres isso, tu pegas aquele valor que está exatamente no meio. Uhum. Isso é mediana. Por Ok. exemplo, quem é a mediana aqui? É o 12, 12. Sim. porque ele está no meio. Claro que Uhum. existe uma conta para fazer, mas a gente não precisa ver essa conta, de acordo com o que estavas a falar, né? A gente pode passar bem mais rápido agora as coisas. Ó, se o n for par, tem uma conta bem básica para fazer aqui, mas, de novo, vai pegar os dois do meio. Porque Sim. se o n é par, tu não tem um número exatamente no meio, né? Por exemplo, aqui, certo? É só Sim. fazer a média desses dois e pronto. Uhum. Bem, isso quando tu tens uma dados específicos, assim, quando tu tens uma tabela de classes como essa, a conta seria um pouco mais complexa. Mas, de novo, tu não precisa. E moda. Sabes o que que é moda? Não. Não sabes? Moda é como o próprio nome diz. Moda é aquilo que mais aparece. Então, se tu tens uma medida que aparece mais que as outras, ela é a moda. É a Ok? moda. Ok. Isso. Ah, muito bem. Se esse é o caso, temos a. Quem é a moda aqui, então? É o 7, né? Porque ele é o que mais aparece. Sim. Sim, sim, sim. Pronto. Fácil desse Sim. jeito, né? Sim. Ah, muito bem. Dados apresentados em uma distribuição. A gente já viu também, moda de Pearson. Tem alguns nomes interessantes aqui, ó. Pode ser que apareça. A simetria à esquerda, quando tens essa curva aqui, ó, ela é assimétrica à esquerda, Uhum. e tu tens uma combinação de valores aqui, olha só, a média é menor que a mediana, que é menor que a moda. A moda sempre vai ser o pico do teu gráfico, tá? Sempre. Ok. Então, quando acontece isso, tu vai ter um gráfico dessa forma, e aqui de outra forma. Então,
Muito bem. Rapaz, eu não imaginei que a gente ia passar tão rápido os assuntos, mas tudo bem. Separatrizes. Separatrizes envolvem outras medidas que calculam posições na tua distribuição de dados. Por exemplo, a mediana te dá a posição do meio. É por isso mediana. Só que existem outras separatrizes. Tem os quartis, que, olha só, dividem em 4 partes iguais. Os decis, em 10. Então, aqui nós vamos ver um desenho que representa isso, olha só. Mediana é o do meio. Quartil, se tu perceberes aqui, ó, nós temos 3 quartis, Sim, que vão dividindo de 25% em 25%. Né? Cada um desses quadrinhos aqui tem 25%. E assim vai. Muito bem. Muito bem. Então, tem uma conta para fazer isso, mas tu souberes, o tipo de pergunta que eu imagino que vai aparecer na tua prova vai ser o seguinte: o primeiro quartil separa qual porcentagem de dados, né? Daí tu vai ter que escrever alguma coisa do tipo dos primeiros 25%. Isso que o primeiro quartil faz. E o terceiro quartil? O terceiro quartil ele pega 75%, entendeu? sim, E assim vai. Muito bem. ok. Percebeu? Percebeu? Então, muito bem. Decil, mesma coisa, só que para 10%, assim. Daí aqui ele mostra como é que faz a conta, nós podemos ignorar. E agora ele vai falar de medidas de dispersão. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes a média sozinho, ela não é necessária, ela não é suficiente para você ter uma compreensão dos teus dados. Ela não é suficiente para tu ter uma compreensão real dos teus dados. Vou te dar um exemplo. Ok, Digamos que tu abras uma loja, tu queiras abrir uma loja de roupas no teu bairro, na tua vizinhança, na sim. tua vecindade. Daí, o que acontece? Tu queres abrir, mas tu não sabes a idade das pessoas. Então, tu faz uma pesquisa para descobrir a média de idade das pessoas. E tu verificas que a média de idade deu 20 anos. Então, tu imaginas, vou abrir uma loja para jovens, roupas para jovens, Sim, né? Porém, ninguém vai comprar nada lá, e o motivo é o seguinte, apesar da média ser 20 anos, ocorre que nem todo mundo lá tem 20 anos. Na verdade, ninguém tem 20 anos, porque todo mundo nesse bairro é vovozinhas, abuelas e criancinhas. Então tem gente muito velha e gente muito nova. A média dá 20 anos, mas na verdade ninguém tem 20 anos, entendeu? sim, Então você precisa de um outro fator, um outro elemento que te diga sobre isso, sobre o quão próximo da média estão os dados que tu estás a estudar. E essas são as medidas de dispersão, ok? São a variância e o desvio padrão, né? Aqui nós temos um breve exemplo disso. A média desses 3 conjuntos de dados é 70. Só que claramente, né, esse conjunto tem dados muito mais longes um do outro, certo? sim, Então, só tem uma pessoa que tem um elemento ali que tem o mesmo valor da média. Então, sim. aqui você teria uma dispersão muito alta, né? Muito alta a dispersão aqui. Muito bem. Então, é isso que acontece. Daí ele mostra que a variância, que é uma das primeiras medidas que nós temos, a variância, só que a variância por si só não é tão interessante. Porque, como você pode perceber, a variância ela eleva ao quadrado aquilo que tu estás a estudar. Então, digamos Sim, que tu tivesse a estudar quilogramas, tu quer saber a variância do peso das pessoas. Quando tu chegasse no valor da variância, tu terias a unidade ao quadrado. Então, não faz sentido falar quilos ao quadrado, beleza? sim. Muito bem. Portanto, eventualmente a gente vai utilizar o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Sabes o que é a raiz quadrada, né? ¿Cómo, cómo? Raiz Sí, sí, quadrada. sí. Nós Mas vamos esto usar para calcular o desvío padrón, has o dicho. desvio padrão, exatamente. É Mas, só fazer a ¿cuál? raiz quadrada na variância. Tu encontras a variância, tu faz a conta da variância,
e depois tu aplicas a raiz quadrada, pronto, já tens o desvio padrão, só isso, Mas o bem desvio fácil. padrão, qual é a definição que tem? É a Tipo, mesma solamente coisa, decir, é a mesma explicação que eu te dei agora das medidas de dispersão, vale, a explicação é a mesma, é exatamente a ok, mesma coisa, ok. só que o desvio padrão, ele te dá uma medida um pouco mais, que tem mais sentido, ela tem mais ¿De sentido qué? porque ela vai ter sentido, ela tem lógica, Ah, porque ela vai ter a mesma unidade de medida daquilo que tu estás a estudar. Por ok, exemplo, eu estava a falar agora do peso das pessoas, né? Se tu fizeres o desvio padrão, o valor que tu tens é um valor de quilogramas mesmo, não quilogramas ao quadrado, que não faz sentido algum, ok? sí, Então tá bom. Ah, essa, essa é a vantagem de usar o desvio padrão. E o desvio padrão ele aparece o tempo todo nos testes de hipótese também, que são coisas que tu tens a ver aí, né? Então, perceba aqui, por exemplo, isso é um quadro muito importante que talvez teu professor cobre. Quando tu estás a estudar a tua distribuição de dados, se a tua distribuição de dados for normal, sí, você sempre pode dizer o seguinte, que a sua média menos o valor do desvio padrão e mais o valor do desvio padrão vai te dar 68% dos teus dados. Daí você pode estar um pouco confusa, mas eu vou te explicar. Imagina que tu tens uma fábrica de salgadinhos, por exemplo. ujú, Você, então, se propõe a fazer um pacote de salgadinhos, tipo Ruffles ou Lay's, né? Que venha ujú, com 100 gramas. ok, Mas é claro que nem sempre vai vir com 100 gramas. Às vezes vai vir sí, com um pouco mais, às vezes vai vir com um pouco menos de 100 gramas, né? Mas tu queres que a média seja 100, sí, né? A maioria, como você pode perceber, já que o ujú, eixo vertical aqui trata de frequência, a maioria é 100 mesmo. A maioria dos pacotes vem com 100. Poucos pacotes vêm com muito menos, tá vendo? Por isso que a parte do gráfico está mais embaixo. sí, Só que o que que acontece? Se tu sabes o desvio padrão, né, tu sabes que a média é 100. Isso aqui é um símbolo para média. Se tu colocares a média menos o desvio padrão, esse aqui é o símbolo de desvio padrão, tá bom? E aqui a média mais o desvio padrão, o que é que tens? Tens que os valores, as quantidades que estarão aqui entre sí, representam 68%. Então, tu pode dizer que, com certeza, né, aqui, determinado nível de certeza, você pode dizer que 68% dos teus salgadinhos vem com, vamos supor que o desvio padrão seja 5 gramas, tá bom? sí, Vem com 95, vem de 95 gramas até 105 gramas, ok? Então é ujú, para isso que serve essa medida, ok? Para te dar mais um maior grau de certeza. Então tá bom. Desvio padrão, então, o desvio padrão, então, como você pode perceber, é uma medida muito importante. Tens que entender ela. Quando aparecer, tu tens que entender a teoria por trás dela. Que tem tudo a ver sí, com isso que eu te falei sobre dispersão dos dados. ok, Ok? Então tá bom. Bem, eu tô falando muito, minha garganta dói. Só um segundo. Pronto. Ah, vamos falar do coeficiente de variação. O que que é o coeficiente de variação? É uma forma de entender, é uma medida para entender se os seus dados variam muito, ok? sí, Porque, às vezes, você pode ter um valor de desvio padrão que numericamente é pequeno. É um número pequeno, tipo 2. Mas, naquilo que tu estás a estudar, representa muito, ok? Então, quem vai te dizer isso é o coeficiente de variação. Como é que nós fazemos essa conta? Bem, tem o cálculo aqui, que nós não precisamos nos preocupar, né? Mas a questão é a seguinte, se você fizeres a conta do coeficiente de variação e chegar num valor de 15 ou de 15% para baixo,
tu tens uma dispersão baixa. Entre 15% e 30%, a dispersão dos teus dados é média e alta para cima de 30%. Então, por exemplo, naquilo que eu estava te falando sobre a loja de roupa, onde ninguém vinha comprar roupa, a dispersão era bem alta, era maior que 30%. Ok? Sim, Então tá. É uma medida. Então vamos torcer para que tu realmente não precises fazer cálculos, né? Porque senão tem que aprender tudo isso. Muito bem. Bem, pode ser que, apesar de não ter dados, eles te deem uma tabela para tu observar alguma coisa, né? E uma tabela, uma forma de representação que aparece muito na estatística é o box plot. É a caixa de bigodes. Eles chamam de caixa de bigodes em Portugal. A caixa de bigodes ela é definida por algumas retas aqui. Esse LI, que é o limite inferior, ou seja, vai ser o menor dos teus dados. Aqui é o maior dos teus dados. Aqui é o valor do primeiro quartil, aqui do terceiro quartil. Nós já falamos sobre os quartis hoje, lembra? Aqueles que separam em 25% e 75%. E aqui é a mediana, certo? sim. Ok. Então, vamos continuando. Muito bem. Os dados abaixo são referentes. Bem, daí ele vai fazer um box plot com essas informações, percebeu? Então, dependendo das informações que tu tens, olha só, essa perna aqui ficou maior que essa perna aqui, porque muito provavelmente tu tem um dado bem extremo, diferente dos dados aqui menores, né? E assim vai. Por exemplo, tu saberias me dizer quem que é o primeiro quartil aqui nessa figura? Quanto vale ele mais ou menos? Eu só quero uma estimativa. Eu não quero um valor exato, tá? Quanto mede mais ou menos o primeiro quartil aqui? 70, 70, isso mesmo. E a mediana? 80. Muito bom. O terceiro quartil? Não sei se chega aos 100. 95. Ah, E é isso. Né? Aqui o limite superior eu diria que é uns 150. uhum. E aqui eu diria que é uns 40. E é isso. Acho que você Sim, entendeu bem o box plot. sim, sim. Entendi, Então tá entendi. bom. Vamos falar de probabilidades, então. Já terminamos a primeira parte da estatística, que é a estatística descritiva, já está entendida. Sim. Quando é a tua prova mesmo, Laura? A primeira que tenho agora é o dia 15, na próxima segunda. Mas Ah, então tem tempo. não sei. Não sei Não se sabe? chegarei. Ah, chegará sim. Assim. Bem, vamos falar então dos experimentos aleatórios. Para a gente poder fazer probabilidade, os experimentos têm que ser aleatórios. Ou seja, tu não pode ter, vamos dizer assim, probabilidades diferentes para um estudo de um evento específico. Bom, isso é uma teoria muito importante quando nós estamos falando de probabilidades. Tem que ser aleatório, não pode ser algo já pré-estabelecido, senão calcular probabilidades não faz sentido, se já for algo pré-estabelecido. Por exemplo, o cálculo da velocidade de um carro não é uma coisa aleatória. ¿La É velocidad de qué? de um carro, de um automóvel. Ah, ok. Sí, de un carro, vale. Isso. Por quê? Porque existem equações que descrevem a velocidade, e essas equações são exatas. Quando Ujú. você aperta o acelerador lá, você tem um padrão, né, uma equação. Agora, quando tu joga um dado ou joga uma moeda, não existe isso, ok? Não existe um padrão. Quando você joga, a Sí, resposta que vai sair do seu dado é aleatória. Então, não sei se tu sabes, aleatório em espanhol deve ser a mesma coisa, né? sí, Randômico. sí, sí, Ok, nada, aleatorio, aleatorio. pronto.
Então, temos aqui os eventos. Alguns eventos, alguns exemplos de eventos probabilísticos, né? Ocorrer falha em pelo menos 3 horas, ou seja, ele não está definindo as coisas bem definidas, como, por exemplo, num dado. Eu sei que quando eu jogo um dado tem apenas 6 respostas possíveis, né? Os números de 1 até 6. Agora, quando eu estou falando de falhas aqui, né? Eu tô falando de tempo, eu não tenho um tempo exato onde isso vai acontecer. Por isso que probabilidade ela pode envolver uma série de equações diferentes, né? Ou Sim, nos teus textos aí que tu me enviaste, tem muitas equações diferentes. Então, tem que ver isso aí. Vamos fazer com atenção. Agora, vamos continuando aqui. Tem algumas coisas interessantes, por exemplo, esse símbolo. sim. É o símbolo de união. União. É quando tu estás a somar todo mundo, todos os eventos, todas as possibilidades de todos os eventos. Isso é a união, tá bom? Uhum. Interseção é o quê? Interseção é justamente, justamente aquilo que está ao mesmo tempo nos dois eventos que tu estás a estudar, Uhum. ok? Sim, Por exemplo, digamos que nós estamos numa sala de aula que tem 40 alunos. Todo mundo gosta de algum esporte, tá bom? sim. Só que quando eu pergunto, quantos aqui gostam de futebol? 30 gostam de futebol. Quantos aqui gostam de vôlei? 20 gostam de vôlei. Então, claramente, né, tem pessoas que gostam dos dois esportes ao mesmo tempo, certo? Sim. São 10. Isso é a interseção. Então, se a gente fosse dizer quem é a interseção de quem gosta de futebol e de vôlei, seria 10. Uhum. Sim. E quem seria a união, então? Pues 50. E No, você 40, 40. 40, exatamente, porque Sí, 50 você sí. estaria contando duas vezes Claro, las aquelas mismas pessoas, né? personas. Isso. Muito bem. Então, ótimo. A gente já vai ver um cálculo que nos ajuda a encontrar interseção e união. Sí. Mas claro que não vai precisar. Espaço complementar é o evento contrário. Então, por exemplo, se eu quero tirar um número par quando eu jogo o dado, o espaço complementar seria tirar um número ímpar. E perceba que a probabilidade de eu tirar um número par Ujú. é 100% menos a probabilidade de tirar um número ímpar, certo? Sí. É só pensar. Tem quantos números pares quando tu joga um dado? Dois, três e. Opa, par. Dois, quatro e seis, Ajá. né? Isso. Sí. Então, se eu sei que tem 6 dados, a probabilidade vai ser 3 por 6. Sí. Só que a probabilidade de tirar um ímpar também é 3 por 6. Quando tu soma essas duas coisas, dá 100%. Ujú. Porque dá Sí. 1, certo? E 1 em Sí. probabilidade significa 100%. Nós vamos falar mais sobre isso também na parte frente. E outra, para que tu crie um sistema como esse, é necessário que seja equiprovável. Você não pode fazer um cálculo em que os teus eventos não tenham a mesma probabilidade de acontecer. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo ele é bem ilustrativo para isso. Considere o lançamento de duas moedas. Queremos saber a probabilidade do evento duas caras. Ou Sí. seja, tu vai jogar moeda e tu queres que as duas moedas caiam virado para o mesmo lado. Cara, considere o espaço amostral. Olha só. Duas caras, duas coroas e uma cara e uma coroa. São os resultados que Sí. podem acontecer, né? Sí. Daí, como que a gente calcula a probabilidade? Né? Probabilidade, a abordagem clássica da probabilidade, a equação da probabilidade é algo bem simples. É essa equação aqui, que eu gosto de escrever da seguinte forma. É aquilo que você quer dividido por aquilo que você tem. Ok? Ujú. Aquilo que você quer
Por exemplo, eu quero que caia 2 caras. Daí eu olho no meu estudo e verifico quantas são as possibilidades de cair em 2 caras, né? Ah, Por exemplo, quando eu vou jogar um dado, sim, pode cair cara a cara, coroa a coroa, cara ou coroa, né? sim, Então, supostamente, é 1, que é o que eu quero, cara a cara, em 3, certo? sim. Ok, mas isso está errado. ¿Por qué? Normalmente é isso. Se eu jogasse uma moeda só, seria eu quero cara. E tem 2 possibilidades, Ujú, cara e coroa, 50%. Né? Mas, como os resultados têm que ser equiprováveis, eu tenho que lembrar que, para cair um cara e um coroa, tu tem 2 possibilidades para isso acontecer. Ou cai cara e coroa, ou cai coroa cara. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é. Porque tu tem uma chance maior de cair 2 lados diferentes. Certo? sí, Entende o que eu quero dizer? Quando tu vai jogar moeda, é isso que você tem. Uma outra forma de abordar esse problema, né, além de escrever assim, é pensar assim. Quando você joga uma moeda, você tem sí, cara ou coroa. E quando você vai jogar a segunda moeda, você tem de novo cara ou coroa, e aqui de novo cara ou coroa. Ok? sí, Cada um desses caminhos tem que te dar a mesma probabilidade. Ou seja, cada um deles vai dar 25%. Cara a cara, 25%. Né? sí, E assim vai, né? Cara, coroa, também cara 25%. a cara. Coroa, cara. Ah, mas é a mesma coisa. Mas para estatística, tu tem que diferenciar, entendeu? Sí, Na prática pode parecer, mas pode ficar jogando as moedas aí, tu vai perceber que vai cair muito mais eles diferentes. Por quê? Porque a probabilidade de cair diferentes é maior, é 50%. Né? Porque tu pode somar esses dois aqui, né? Vai dar 50%, certo? sí, Se a pergunta fosse assim, qual é a probabilidade de cair moedas diferentes? Né? A ideia é essa. Muito bem. Agora, muito bem, então, acho que você entendeu por que a gente tinha que considerar, então, um quarto, né? Aqui, para sí, cair coroa a coroa, vale. é um quarto. Muito bem. Então, tá bom. Agora, vamos continuando aqui. Esses daqui são axiomas da estatística, tá bom? Sí, Axiomas são leis. São leis imutáveis e, mais ainda, são leis que definem os problemas. Qualquer problema que não siga essas regras não pode ser considerado um problema de estatística. Tem que seguir ok, essas regras. Primeira regra. Se tu tens uma probabilidade que ocorra a chance dessa probabilidade acontecer, o valor associado a ela, tem que estar sempre entre 0 e 1. Nunca pode ser negativo e nunca pode ser maior que 1. Ok? Porque não existe uma probabilidade maior que 100%. Não faz sentido? sí, claro, Muy bien, muy bien. Também não existe uma probabilidade. Digamos que você queira jogar uma moeda. Olha só a pergunta imbecil que eu vou falar agora. Imagina que você vai jogar uma moeda e daí você quer saber qual é a probabilidade de cair ou cara ou coroa. Cai um dos dois. Claro que é 100%, né? claro, Ou você vai jogar um dado e se pergunta qual é a probabilidade de cair um número entre 1 e 6. pues Também é 100% 100%. también. Sí, 100%. sí, Justamente porque nós, nesses casos, estamos falando a probabilidade do espaço amostral inteiro. Essa letra grega ômega aqui, ela sí, significa espaço amostral inteiro, ok? Então, a sí, probabilidade do teu espaço amostral como um todo é 1, ou seja, 100%. E sí, se os eventos são mutuamente exclusivos, ou seja, se um evento não tem nada a ver com o outro, por exemplo, a cor do teu pijama, o que a cor do teu pijama tem a ver com o que eu comi hoje no almoço? nada. Absolutamente nada, ok? São eventos mutuamente exclusivos. Agora,
digamos que um evento que não é mutuamente exclusivo. A probabilidade de um time ganhar quando chove, por exemplo. Às vezes, se chove, tem uma probabilidade diferente de ganhar do que se não está chovendo. Ok? Então, daí tem já alguma coisa associada. Muito bem. Aqui tem algumas fórmulas também que são um pouco importantes para esse assunto. É bom saber que elas existem, né? Apenas. Eu vou tomar um gole de água, só um segundo. Pronto, voltei. Saiba que essas equações existem e elas têm a ver com essas coisas que nós estamos falando aqui. União, interseção, tá vendo? Espaços complementares. É tudo isso. Aqui nós temos o probabilidade condicional. O que é isso? A probabilidade condicional é quando você tem uma condição. Por exemplo, veja só. Olha que exemplo interessante. ¿Una qué? Um exemplo. No, más antes de eso, ¿qué dijiste? Eu falei da probabilidade condicional. Sabes o que é Es uma que condição? sí, só que se cortó o sonido y no ouvi. Ah, é? Ah, então tá bom. Muito bem. Pode falar sempre, tá bom? Meu microfone às vezes dá dessas. Ok. Sim, então o que é uma probabilidade condicional? Qual é a probabilidade levando em conta que outra coisa aconteceu, ok? Sí, Por exemplo, nesse texto aqui, um par de dados honestos é lançado. Qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados, se já tem a informação de que a soma é igual a 6? Bem, ou seja, eu tenho que observar aqui as possibilidades que ocorrem 2, as possibilidades em que a soma é 6, e fazer algum cálculo que relacione tudo isso. Então, aqui é o que ele faz. Novamente, nós não vamos nos preocupar com isso, mas só para você notar aqui, né, que sí, ele teve que escrever todos os eventos que ocorrem, o que ele está citando. De novo, sí. talvez tu tenhas que fazer alguma coisa parecida com isso, já que não é um cálculo complicado, né? Perceba. A soma dos dois dados é 6, então ele coloca todas as combinações de dois dados que dá 6. Muito bem. Ocorre 2 em pelo menos um dos dados, então ele escreve todas as possibilidades em que ocorre 2 em pelo menos um dos dados. Então, com essas coisas juntas, né, escrevendo os possíveis eventos, você consegue, então, encontrar a probabilidade das coisas, beleza? Eu imagino que as coisas estejam indo muito rápido, mas é que, de novo, né? Aquilo que está sendo cobrado nas tuas fichas é um assunto um pouco para frente aqui, um pouco mais difícil, ok? Então, Sí. se tu não entenderes isso, tu não vai entender os assuntos mais difíceis. Portanto, eu estou querendo passar o mais rápido possível. Mas lembre-se que tudo isso aqui seria, sei lá, umas 60 horas de aula na faculdade. Ok? Sí. Então, se tu não tiveres assim confortável, aprendendo tudo rapidinho, não tem problema, né? A gente faz, volta se precisar, mas é que eu queria chegar nas coisas das tuas Sí, fichas. sí. Muito bem. Então, muito bem. Outra coisa interessante aqui são os eventos independentes. Quando eles são independentes, se você quiser calcular a probabilidade, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar os eventos, ok? Então, aquela hora que eu te falei, qual é a probabilidade de eu ter almoçado arroz e você ter dormido com pijama rosa? Não Nada. existe vínculo entre essas duas coisas. E é justamente por isso que, para que este evento tenha acontecido, eu ter almoçado arroz e você ter dormido de rosa,
a gente tem que multiplicar as probabilidades dessas coisas separadamente. Por exemplo, qual é a probabilidade de eu comer arroz? Eu acho que eu como arroz 5 vezes por semana, então é 5 por 7, Sim. porque tem 7 dias, né? E você dorme de pijama rosa, vamos dizer assim, 2 vezes por semana. Então a probabilidade disso seria 10 por 49, entendeu? Uhum. Sim. Mas só é possível fazer isso porque são dois eventos que não se relacionam. Muito bem. E assim vai, né? Temos muitas coisas interessantes aqui que a gente pode ignorar um pouco. Bem, eu preciso ir à casa de banho, tá bom? Eu tô meio Sim, doente. claro. Enquanto isso, eu gostaria que você lesse um pouco sobre essa distribuição aqui. Ela é bem Ok, importante. Já volto. ok.
Voltei. Essa distribuição que eu coloquei aqui é a distribuição mais importante, das distribuições discretas, ou seja, aquelas que você está tratando de números inteiros. Ela é Sim, muito importante porque ela responde o seguinte tipo de pergunta. Por exemplo, digamos que eu jogue uma moeda, né? Você sabe que a probabilidade de cair cara é 50%. sim, Mas eu poderia me perguntar o seguinte: se eu jogar 15 moedas, qual que é a probabilidade de 3 caírem cara? Já é uma outra coisa, né? Já é uma pergunta um pouco mais sim, complexa. sim, Então, a gente consegue resolver esse tipo de pergunta com a distribuição binomial. Eu só vou mostrar, né? A gente não pode perder tempo. A gente, hoje nós olhamos umas 40 páginas, bastante coisa. sim, 40 ou 50 páginas. Então, existem medidas associadas às probabilidades, que é a esperança, ou valor médio, é a mesma coisa, e variância. Então, todas essas distribuições estatísticas que eu vou mostrar agora, elas envolvem essas medidas. Mas eu não vou ficar me atendo a cálculos, né? Aqui é muito importante saber fazer as contas. Mas já que a gente não vai precisar de conta para a prova, tem a distribuição de Poisson também. Qual que é a diferença da distribuição de Poisson para a distribuição binomial? Aqui, na Poisson, a gente tem um espaço amostral infinito. Por exemplo, sim, qual é a probabilidade de eu receber 3 ligações em uma hora? 3 ligações de telefone em uma hora. Bem, pode ser, eu posso receber infinitas ligações. Posso ficar recebendo ligação sem parar, como eu posso receber apenas 2, sei lá. sim, Então, quando você tem um espaço amostral que ele é infinito, como esse caso, a quantidade de carros que passam numa rua, coisas assim, você usa a distribuição de Poisson. Bem, tudo isso eu estava tratando de situações, então, de coisas discretas, né? Por exemplo, carros, não existe um carro, 2 carros, não existe meio carro, né? Existe 0,7 carros. Então, quando é discreta é de um jeito, quando for contínuo, daí já é outro jeito. Essas contínuas mesmo envolvem contas bem complexas, que envolvem integrais, coisas assim. Eu tinha visto uma integral? sim. Pois é. Aqui teria isso, mas de novo, né? Como duas fichas montanhas. Ó, e a mais importante de todas está aqui, a distribuição normal. Ela é bem parecido com aquilo que nós vimos no começo da aula, que na prática tu tens a média e a distância que as coisas estão da média vai diminuindo a probabilidade delas ocorrerem, né? Por exemplo, na sua fábrica de salgadinhos, é muito mais fácil que o seu pacote venha com 99 gramas de salgadinho do que venha com 2 quilos, né? Só que existe uma Sim, probabilidade mínima de que isso ocorra, a probabilidade de que venha com 2 quilos, né? Então, essa probabilidade mínima, 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 tem uma probabilidade, só que ela é bem pequena. É isso que está sendo mostrado aqui, tá bom? Ó, esse gráfico deixa bem claro. Essa distribuição normal ela é muito importante para conseguir entender o teste de hipótese. uhum, Muito bem. E se você reparar bem, né, o desvio padrão, ele tem tudo a ver com o quão fino é a tua, ¿cómo qué? quão fino, quão thick, Ah, infinito, vale, sí, sí, ah, é o teu, o teu gráfico, né? É o teu gráfico. Bem, se tu tiveres um desvio padrão muito alto, ou seja, uma variância alta, tu tens um gráfico mais gordinho. ujú, Agora, se o teu desvio padrão for bem pequeno, ou seja, tu faz as tuas medidas lá com muita precisão, né? Então a tua curva vai ficar assim. É muito improvável que tu não tenhas ali exatamente a média, né? Como no caso do salgadinho. Beleza? Então são algumas coisas assim que são muito importantes que entendas, tá? Mas a gente não pode continuar porque
não temos mais tempo. Porém, né, a gente viu muita coisa hoje, muitas coisas, né? Na próxima aula, se quiseres uma próxima aula, eu tenho uma proposta para ti, tá bom? A gente já vai Temo- começar, Temos uma próxima, não? É agora na quarta, acho. Ai, já não sei. temos marcado, né? Temos Ah, marcadas duas sim, mais. sim, é verdade, a meio-dia. É tanto aluno que eu me perco. Sim, Meio-dia de Portugal. Então, ó, eu gostaria, eu já te mandei essa ficha. Eu gostaria que tu lesse a partir da página 79 aqui, né? aham, Leia meio por cima, assim. sim. Eu falo um pouco sobre isso. E a gente pode, daí na próxima aula, além de terminar o assunto, eu pego as tuas provas antigas Uhum. e estudo elas, né? Estudo as perguntas que tem lá. A gente vai estudar Vale, diretamente as perfecto. perguntas da prova, tá bom? É que não Perfecto, adianta eu perfecto. simplesmente pegar para fazer isso agora, porque tu não vai entender absolutamente nada do que tem lá. Sim, eu sei. Mas daí, lendo isso aqui, tu já tens a base para tudo, tá bom? Sim, Então tá bom, tá. quarta-feira nos vemos de novo, tá?